Boa noite, professor. Boa noite, César. Vou colocar a minha indicação, que já foi em boa parte respondida. Eu recomendo às pessoas dessa sala aqui, busquem aqui na redondeza da CPFL folhas de arruda. Porque lá na sala de baixo, 180, talvez sejam invejosos agora não estar aqui. Senhora. Né? Mas isso passa, César. Na próxima encontro, talvez quem esteja aqui esteja lá embaixo. É assim. Isso passa. A pergunta que eu colocaria nós não estamos acostumados, me parece, a lidar com a singularidade. Não estamos acostumados a conhecer a nós mesmos para, no final das contas, como diz o Foucault, cuidar de nós mesmos. Né? E sempre estabelecemos comparações. Parece que também com Foucault, um exemplo que a Margareth Hago sempre chama, é de que a confissão seria um auge de um processo desse, onde eu olho para mim mesmo com o olho do outro. Na confissão cristã, eu olho para dentro de mim com o olho do padre e da sua moral cristã. Eu gostaria de saber se te parece, na sua experiência e no seu contato com a filosofia e outros textos, se há a possibilidade de nós conseguirmos olhar para nós mesmos. Existe, eu espero com essa pergunta não estar te pedindo uma catequese, né? É uma resposta para que muitos vão achar a sua, mas na tua experiência, naquilo que você vivenciou ao longo desses 50 anos, como olhar para você mesmo, não necessariamente em comparação com o outro ou com o olhar da grama do vizinho. Eu desenvolvi em aula, no primeiro ano da Unicamp, segundo ano, desculpe, e você foi testemunha disso, que eu não acredito na transparência do olhar sobre mim ou sobre os outros. O olhar puro e transparente pressupõe uma essência e uma capacidade que eu não acredito que eu ou os outros sejam portadores. Eu não poderei olhar para mim porque eu não tenho uma essência e nem sou permanentemente algo. Eu sou uma soma, um imbricamento, um somatório de muitas coisas. E eu posso ter sobre mim opiniões muito variadas e todas distintas. Uma velha fábula indiana, que eu gosto muitíssimo, narra que 4 cegos se aproximam de um elefante. E o primeiro cego, que nunca vira um elefante, nunca vira nada, diz que o elefante se parece com uma parede ao apalpar seu abdômen. O outro cego diz que ele se parece com uma corda ao apalpar sua cauda. Outro diz que se parece com 4 colunas ao apalpar suas pernas. E o outro diz que se parece com uma espada ao apalpar o marfim. Todos os 4 têm razão. E todos os 4 deram uma visão parcial do elefante. E a verdade não é a soma dos 4. Porque o elefante não é uma parede com corda, colunas e espada. Mas é algo ainda além disso. Então eu não acredito na transparência. Mas acredito também que não estamos condenados ao olhar opaco, que eu já defendi em sala ao falar da alteridade sobre outras culturas. Ao defender que não existe o olhar opaco, eu quero dizer que não estamos condenados ao narciso permanente de nós mesmos num espelho, como uma velha madrasta que pergunta ao espelho se haverá alguém mais bela que ela. E só aceita uma resposta ou ameaça quebrar o espelho, caso a resposta não seja aquela. Eu não acredito na transparência, não acredito na opacidade do olhar. Eu acredito que o exercício crítico, a filosofia, a psicanálise, a história, a antropologia, a sabedoria, a idade, a experiência, a dor, todas essas coisas podem tornar meu olhar cada vez mais translúcido. Cada vez eu olho mais para os outros, mas nunca os verei. Cada vez eu olho mais para mim, mas nunca captarei, porque sempre me falta a experiência totalizadora, a última, a verdadeira, a absoluta, que é morrer. Logo, eu nunca terei domínio de tudo, porque eu não sei ainda como é morrer. Como diz Woody Allen, não tenho nada contra a morte, só não gostaria de estar presente. É a ideia de que a morte é uma dor, mas na verdade é o último grande aprendizado. Padre Vieira diz que a morte é o espaço entre 2 portas de diamante, em que eu não posso retroceder e não sei o que vai ter ao avançar. Logo, o medo é natural. Todos falam de uma certa angústia em quem está morrendo. Uma vontade de estar acompanhado. Mas ninguém vai conosco. Mesmo que seja um avião caindo, mesmo que a pessoa do lado morra comigo, ela não vai comigo para o mesmo lugar. E eu não sei para que lugar ela vai. Eu não sei nunca para onde ninguém vai. Resultado deste aprendizado é o mais doloroso, mas é mais uma etapa
em tornar do opaco translúcido, desejar como utopia a transparência, rejeitar como autismo ontológico a opacidade e aceitar como realidade subjetiva o translúcido, é hoje a minha crença aos 50 anos. É um pouco complexo traduzir assim, acho, mas é a ideia de que sim, é possível ver-se. E digo isso porque há pessoas que eu conheço que se veem mais do que outras. E há pessoas que têm uma ideia de si inteiramente equivocada, entendendo por equívoco uma ideia única da pessoa sobre si, não compartilhada por mais ninguém ao redor dela. Eu convivi a vida inteira com alunos e colegas, professores e pessoas em geral que têm de si uma ideia inteiramente diferente do que os outros pensam desta pessoa. Mas isso não quer dizer que essa ideia seja errada, porque a pessoa sozinha pode estar correta e o mundo pode estar errado. Volto à velha ideia de um homem que, andando na contramão numa estrada, vê todos buzinando a ele e ouve no rádio que há um louco na rodovia, andando na contramão. E diz, não, milhares de loucos na contramão. Provavelmente este homem, além de falta de senso de direção, é uma pessoa autocentrada e feliz. Não? Provavelmente. O resto a gente conversa na Unicamp, certo?